da qualidade do trabalho. Então, na verdade, este adendo que a gente vai passar hoje tem a ver muito com a qualidade de vida no trabalho, não é nenhum material diferente da medicina e segurança do trabalho, só para deixar muito claro, e como levantar algumas questões alguns colegas, então hoje só vamos explicar como ela funciona dentro de um ambiente de trabalho. É isso? É isso? Tá todo mundo aí? Se alguém quer interagir, pode conversar, pode fazer uma pergunta. O importante é nos escutar um pouquinho às vezes, só vamos com ordem para todo mundo trabalhar junto. Pode ser? Tá bem assim, professor? Tá bem assim? O Wender, que estou Ótimo. olhando aqui. Vamos tocar ficha. Vamos tocar ficha? Então Estamos tá bom. chegando a 30 alunos aí, estamos subindo. Vamos lá. Opa, vamos chegar a 100. Vamos chegar a 100. Então tá, hoje como eu dizia para vocês, explicando para vocês, hoje nas empresas, um dos grandes problemas da qualidade de vida no trabalho e também da própria segurança e da tecnologia no trabalho, nós temos um problema que muitas empresas, às vezes, elas não conseguem identificar de forma imediata, porque às vezes empresas, elas são muito a devagar para enxergar um problema que, ao longo do tempo, ela vai se acentuando esse problema. E muitos consultores de empresas, eles sempre dizem que há uma questão extremamente de mérito, por dizer assim. Muitas empresas hoje têm uma dificuldade em se comunicar de forma interna. Ou seja, a comunicação interna é um problema sério nas empresas. Mas que a comunicação entre setores, entre departamentos, entre diversos, digamos, funcionários, trabalhadores, inclusive gerência, ela tem um problema muitas vezes do clima. E o clima na empresa é muito importante, ou é muito significativo. Se você vê na lâmina aqui, ó, do clima organizacional, desculpe, tentando definir o que é, tem vários autores que vão falar sobre isto, mas vários autores dizem que o clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizado, percebida ou experimentada pelos membros. A influência do comportamento, podemos entender esta frase como um clima do ambiente de trabalho. Ou seja, o que está dizendo isso aí? O ambiente, a organização, como as pessoas se sentem durante o período que ele está exercendo sua função como trabalhador. E isto pode afetar, digamos, o desempenho do trabalho durante a execução dele. Isto é muito importante, ou seja, em um clima hostil, por exemplo, de briga, de fofoca, de falta de respeito, de não entendimento entre setores, entre grupos que estão no trabalho, gera muita tensão. E esse é um problema sério nas empresas, hoje, principalmente hoje. Imaginem vocês agora, nessa situação que nós estamos vivendo, o clima, se não fosse adequadamente bem estruturado e harmoniosamente bem estruturado, obviamente que sempre vai levar a, ao estresse que naturalmente ocorre dentro de um ambiente hostil. Explicava que em alguns países, como o Japão, a Ásia, não é? Ele coloca muito claro de que o ambiente de trabalho para ele é sagrado. Então, há esse ambiente no qual ainda a gente já não consegue entrar na categoria da qualidade por enquanto. Mas algumas empresas já estão assumindo essa responsabilidade de colocar cores para poder como é que a pessoa se sente durante o exercício do trabalho. Então, se nós analisarmos a qualidade de vida do trabalho e em um ambiente que o clima seja ruim, obviamente que o trabalho vai criar ruído muito sério e muitas vezes as empresas acabam entrando em situações de conflito entre setores ou entre próprios colegas por causa desse ambiente hostil que você cria, você constrói. Então, o que mais se requer hoje é um clima ameno e agradável.
Sabemos que hoje, em muitas empresas, é cobrado diariamente, não é, produção, meta de trabalho e assim por diante. Então, todo mundo que trabalha, e alguns de vocês está trabalhando, você sabe que tem algumas coisas que, a rigor, cumprir durante todo o período do exercício do seu trabalho. Então, este ambiente tem que ser agradável para todos os setores. Muitas vezes não ocorre porque há um processo de tensão e às vezes o clima está ruim mesmo. Ou seja, está nublado, com chuvisco, vai saber como ele está. O ideal seria sempre um ambiente de sol, mar e etc. É o ideal, não é? Na próxima lâmina nós vamos ver uma outra coisa interessante que vocês eh, desculpe, estou conseguindo passar a lâmina. Está meio lento aqui. Então, só para nos entender que, Prof, oi, aproveitando, professor, enquanto tu te organiza para trocar lâmina, só para contribuir, nesse momento atual, onde há momentos de crise, onde as empresas têm que estar revendo seus custos e está todo mundo com medo de ser aquele da lista que vai ser desligado, que vai ser demitido. Isso causa um estresse laboral, né? Um estresse dentro do ambiente de trabalho muito grande, até um conflito entre os colegas de trabalho, que não aconteceria se não fosse a crise e a incerteza de continuar ou não naquele trabalho. Isso faz com que prejudique a produtividade, além de, claro, porque todo o estresse, todo o clima ruim, o grande problema vai ser a queda de produtividade, né? Por que as empresas querem que o clima seja bom na sua empresa? Para que a produtividade não caia, né? Que a empresa seja atraia as melhores pessoas, os melhores talentos, porque todo talento que pode escolher onde trabalhar, ele vai trabalhar onde? Onde tem uma empresa que é reconhecida por ser uma empresa boa de trabalhar, uma empresa onde o clima ah, é bacana, uma empresa que reconhece, tem políticas de reconhecimento de pessoal. E, gente, tem uma publicação da revista Exame, que eu recomendo a todos, que é as 500 melhores empresas para se trabalhar. Ali é uma listagem que os próprios colaboradores avaliam as empresas, as suas empresas, eles montam um ranking das 500 melhores empresas para se trabalhar. É um catálogo que é vendido nas bancas, mas deve ter online também. Se vocês quiserem é, anotar e o professor achar conveniente. não, não, mas é muito certo. Tem a empresa que você adoraria. Inclusive, no trabalho que hoje você poderia elaborar até a semana que vem, tem um filme justamente que vai falar sobre este ambiente de trabalho e qual é a ligação que tem com o clima. Então, esse é um trabalho que você vai fazer e você com sua família vai olhar que na verdade não é só para vocês, mas também pode compartilhar com a família. E são dois filmes muito interessantes, se você quer olhar os dois, mas você escolheu um. E os dois têm a ver com o mesmo tema, são diferentes ambientes de trabalho. Bom, aqui na lâmina que nós estamos falando do clima e da cultura da organização, veja bem, são duas coisas diferentes. A cultura organizacional é aquela que você, quando entra num trabalho, qualquer empresa, o professor Rafael estava falando agora, Professor, a sobre gente não viu, a gente não está vendo a tua lâmina, a gente está vendo a página Opa, do Zoom. desculpe só. Professor, posso falar? Por Pode. favor. Sobre aquela. Eu sou a Aline. Sobre ainda Aline. sobre o clima dentro da empresa. Eu ainda não trabalho numa empresa, mas ali, como o senhor estava falando, eu lembrei eu sou empregada doméstica. E assim como nas empresas, a gente que trabalha nessa área
dentro das casas das pessoas, também, assim, tem lugares, tem casas que o clima também não é muito bom de se trabalhar, né? Os patrões geram climas, assim, bem difícil. Eu já passei por várias situações bem complicadas que eu cheguei a ponto de eu ter que pedir demissão, porque eu já estava ficando doente, né? Eu tive pressão alta, eu estava entrando em crise de quase que uma depressão, assim, um Ansiedade e tal. quadro. Isso, eu estava com um quadro nervoso aí. Eu só descobri que eu estava desenvolvendo isso quando eu fui parar no hospital, né? Eu estava bem, aparentemente, fisicamente eu estava bem. E aí, quando eu percebi, na verdade, eu não percebi, eu não conseguia mais me mexer, meus braços não tinham movimento, meus dedos não tinham Olha movimento. que belo exemplo, Mas, Aline. Belo exemplo. É, Porque isso e se aí, estende a todas as profissões. exatamente, claro. era isso que eu comecei a lembrar quando o professor começou a falar. E aí, a minha pressão estava super alta. E aí, o médico perguntou se eu estava passando por algum momento de estresse. E eu disse: não, minha vida. E aí, ele: não brigou com o esposo, os filhos. Não, minha vida está perfeita, tudo bem. E só depois de quase uma semana que eu fui entender o que estava acontecendo, que era o estresse no trabalho, sabe? A minha patroa estava me colocou num nível de estresse assim tão alto que eu estava me passando mal sem perceber, É. né? E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu fui obrigada a me demitir. É, um dos maiores problemas. Você está conseguindo agora enxergar a lâmina? Sim. Sim. Tá. Então, um dos maiores problemas hoje, Aline e colegas que estão aí, professor também, é o estresse no trabalho, que digamos, é passível do digamos, ser ausente dentro do trabalho. O estresse ocupacional é muito sério nas empresas. Seja qualquer empresa, seja empregada doméstica ou como ser, inclusive nesse sistema hoje que nós estamos vivendo assim offline, como já, não é? Que às vezes nós temos meta que desempenhar. Na época agora, por exemplo, muitas empresas que vendem o vinho de Páscoa, já estamos vivendo a Páscoa, ele tem meta de funcionar. Imaginem vocês a produção de que a empresa comprou um monte de material, se preparou para a Páscoa e não consegue vender porque há uma situação atípica que não foi considerada ou não está pensada porque não foi restabelecida, entendeu? Por querer. Isso ocorre e a gente muitas vezes isso vai influir, sem dúvida, quando todo mundo volta à normalidade. Por que digo quando volta à normalidade? Porque agora não tem como mensurar. Quando a gente não tem como mensurar, a gente tem uma hipótese de que pode ocorrer. Mas nós sabemos que quando voltemos ao trabalho, a cobrança vai ser muito maior. Entendeu? Isso a gente tem que preparar no espírito, digamos, de poder absorver. No caso de você, que bom que você buscou uma ajuda profissional, mas tem muita gente que fica no silêncio ou fica quieto, não se manifesta, e aí as doenças não aparecem de forma oportuna, porque as doenças são oportunistas. Quando o nosso corpo está debilitado imunologicamente, as doenças aparecem. E aí muitas vezes a depressão, a caída de cabelo, a falta de apetite, ou ao contrário também, a gente come que nem um condenado, entendeu? Ou seja, são dois fatores que há algum distúrbio, né? Distúrbio emocional que vai afetar por causa do trabalho num ambiente que está desagradável, porque há essa tensão por diversos motivos, não é? Então, se Eu você levei, vem... eu Oi. levei 7 anos para descobrir isso. Depois de 7 anos, que eu fui parar no hospital, que eu descobri que eu estava doente por causa do trabalho e não tinha a noção disso. Eu nunca podia imaginar que trabalhando numa casa com uma única pessoa e poderia chegar num quadro de estresse tão grande. Na verdade, a sua, digamos, patroa, chefe, como querem Sim, chamar, minha ela patroa, estava doente e passou para vocês, não é? E nesse verdade. campo, Gente, campo... para nós, vamos deixar algumas colocações mais para a parte final ali, depois da hora. Vamos Uhum. tocar, professora, a parte de Tá bom, conteúdo. Depois a gente deixa mais para perguntas. Eu isso, tenho tá uma, bom. eu tenho só uma colocação aqui que só para acrescentar. 32% das ações judiciais que as empresas têm são por causa de pessoas que alegam que sofriam estresse
emocional, estresse no trabalho. Então, há muitos que não, tem muitos jovens que estão nos ouvindo agora, nos assistindo aqui agora, que ainda não entraram daqui a pouco no mercado de trabalho, de repente não estão vendo uma aplicabilidade do que a gente está falando. Mas só para Sim. vocês terem noção de que muitas empresas ainda, elas fazem algumas, tá, gente? Ainda tem uma tortura psicológica em termos de bater meta, em termos de atingir resultados. Isso faz com que tu amedrontar como se qualquer coisa tu vai perder teu emprego, ficam ameaçando. Isso causa um estresse se tu é dependente desse emprego. Isso vai fazer com que tu daqui a pouco vai desenvolver crises de ansiedade, que nem a própria Aline nos comentou aqui. E isso é comum, gente, é muito comum, e nós temos que saber que isso vai gerar um problema para a empresa depois, como uma ação trabalhista. A empresa acaba É. perdendo e vai gerar prejuízo depois. Então, só para É, trazer esses dados, 32% das ações que tramitam no Ministério do no Trabalho trabalho. são de ações trabalhistas, voltadas ao estresse. Não, e eu acho que, sem dúvida, esses números são extremamente alarmantes, tratando-se de que a gente deveria exercer um trabalho, fazer um bom sentido de sua função como trabalhador, mas nós sabemos que, às vezes, a qualidade de vida está muito ligada digamos, ao clima que está dentro do próprio serviço, e a gente, às vezes, não percebe para não perder o emprego, ou sei lá, e isso é muito, digamos, muito alarmante, digamos, do ponto de vista da gestão do processo. Bom, mas temos duas coisas que também saber. A cultura organizacional é aquela cultura que, quando você entra na empresa, ela tem um DNA, tem uma característica, tem uma finalidade econômica para explorar o seu produto, o seu serviço. Então, o que é a cultura organizacional? É a personalidade da própria organização, ou seja, as características da organização. É, o que ela faz, essa cultura? Ela vai ligar o grau de motivação e de comprometimento que o colaborador, o trabalhador, como queira você colocar, ele vai estar ligado ao trabalhador, digamos, orientando qual é a finalidade da empresa, o que ela produz, quais são seus clientes e qual é digamos, sua exploração econômica em termos de produto para chegar ao mercado. Então, a maioria tem que saber, quando entra no emprego, ou qualquer emprego, tem que saber como a empresa funciona, qual é a finalidade dela. E a outra coisa da cultura também é a perspectiva temporal a meio e longo prazo, ou seja, o que a empresa quer, qual é a finalidade que tem ao longo do tempo. Primeiro começa com a história de quem fundou a empresa. Às vezes é de origem familiar, às vezes não é, mas ela tem uma finalidade porque nasce a empresa. E o tempo de maturação que a empresa vai ter e quais são digamos, as projeções que ela tem ao longo do processo que ela vai construindo ao longo do tempo. Então, essa é a cultura da organizacional. Agora, quando falamos do clima organizacional, não estamos falando do interior da empresa, como ela funciona em termos de ingresso de matéria-prima até a saída do produto, até chegar ao cliente ou serviço, seja produto ou serviço. Então, como ela vai funcionar no interior da empresa? Então, aí vem um estado de espírito da organização. Qual é o estado de espírito? Aquele que todo mundo vai se conhecer, todo mundo vai trabalhar em conjunto. Nessa empresa que foi convidado a participar através de um concurso, através de uma chamada, através de você, digamos, ser absorvido pelo lado econômico de uma necessidade, ele precisa de gente em algumas áreas. Então, você vai parar nesses sectores que foi convidado, digamos, por dizer assim, foi contratado, não é? Para ser mais claro. E também o outro lado do clima organizacional é que está ligado ao grau de satisfação. Ou seja, toda empresa que você vai trabalhar, você se identifica.
E no momento que você se identifica, você vai ficar satisfeito. E no momento que você fica satisfeito, você vai saber que você tem um compromisso, você tem que ser leal com seus colegas de trabalho, você se vai doar da melhor forma para ser, digamos, bem aceito dentro dessa comunidade organizacional que é a empresa, não é? Então, e aí você vai ter uma perspectiva de crescimento de curto, médio e longo prazo. Isto é, você vai fazer uma carreira, tem pessoas que ficam 20, 30, 40 anos numa empresa, porque a empresa gostou do trabalho, porque a empresa se identificou, o trabalhador se identifica com a empresa, ou a empresa também contribui para esse crescimento pessoal. Então, são duas coisas que estão muito juntas, mas a gente, às vezes, quando o ambiente é desagradável, é hostil, como dizia no início, muitas vezes as pessoas querem ir embora e muitas vezes gera um estresse, né? Nesta lâmina agora, para ver como o clima vai mensurar e como ele vai trabalhar, de que forma ela vai ser importante para como fazer este trabalho. Você vê que nessa lâmina, ele está dizendo que é uma questão de conhecimento longo, uma questão de treinamento adequado profissional. Olha só, no clima, qualquer clima de uma empresa, quando a pessoa ingressa em uma empresa, ela deve passar por um pré-requisito natural de que você tem que conhecer onde você está trabalhando. Você tem que saber como ela funciona. Esses são os pré-requisitos mais elementares de qualquer empreendimento. Você deve conhecer a empresa por dentro, ou ter uma percepção dela a partir de coisas que vão mostrando para os senhores, para a senhora, como dizem sempre, né? Aqui funciona assim, este departamento funciona desta forma, este outro departamento funciona. Então, você, na verdade, você faz um tour na empresa, no primeiro momento, durante 15 dias ou 10 dias, dependendo de cada empresa, você a empresa vai mostrar você aonde você está, qual é a situação da empresa hoje e por que a empresa está escolhendo você trabalhar com eles. Então, ele vai dar essa noção mínima de como nós trabalhamos. Qual é a missão da empresa? Qual é a proposta da empresa em termos de exploração econômica, que é o que mais se usa. Então, aí a empresa tem que dar isso como recurso para você entender aonde você está. E também a empresa vai orientar para dizer assim, olha só, nós queremos que você se comportem devidamente, você atenda nossa necessidade como empresa, o que você não poderá fazer é não cumprir com certas regras, não, isso aqui não é um lado pessoal, aí, e aí é uma coisa muito comum que as pessoas às vezes se confundem, levam a vida privada para dentro da empresa. E isso gera muito conflito muitas vezes e conflito sério, das pessoas fazer a vida, como aqui nossa vida pessoal passa a ser uma vida comunitária. Isso não é adequado dentro de uma empresa. E por isso que hoje as empresas com toda essa tecnologia, não é? Porque a gente insiste, eu venho falado, muitas vezes falei para vocês, em forma, nas reuniões presenciais, dizia cuidado com o que você posta nas redes sociais, cuidado com falar mal do seu chefe, falar mal das pessoas, porque hoje as empresas usam isso como elemento para demissão. Ou seja, as empresas hoje estão muito mais preparadas para acompanhar, além do trabalho de vocês, acompanhar o que você faz fora do funcionamento da empresa. Então, é aconselhável não falar mal, não criar atrito desnecessário, né? Porque não é adequado, hoje não é adequado. Então, você tem que saber mensurar, você tem que saber equilibrar, você tem que saber como deve funcionar
seu trabalho dentro do serviço, a empresa vai dar as condicionantes de o que você deve fazer e não deve fazer, a empresa vai orientar, não é? Você, nesse clima de respeito, você tem que ter habilidade, né? Tem que saber quais são as formas de como você se vai comportar, por isso que é importante esses estudos agora, para saber que quando o dia você começa a trabalhar ou já está trabalhando, mude de sentido, porque senão, mais adiante, quando a coisa começa a ser mais exigida, você naturalmente vai exigir mais de você, na medida em que você se vai, digamos, relacionando melhor com todos os setores da empresa. Isso é muito importante fazer essa leitura. Há muitas empresas hoje, e aí me estava lembrando de uma, que era uma empresa de sapato, não era uma empresa tão grande, era um ateliê, na verdade, e as pessoas, quando ingressavam na empresa, elas tinham que deixar em uma sacolinha todos os pertences, relógio, celular e coisas assim, em uma sacolinha. E algumas pessoas consideraram isso uma falta de respeito, não é? Porque a empresa fazia isso. E algumas outras diziam, não, mas a gente não rouba. Não é por roubar. Na verdade, a empresa fazia como forma preventiva. Claro que a empresa cometeu erros em não ter falado qual era a finalidade, porque a empresa deve falar isto. Na verdade, o que queria a empresa? Que ah, eles não poderiam fazer outra atividade, a não ser aquela que foi, digamos, destinada durante o dia de trabalho. Então, as pessoas consideravam isso estava errado, de que colocar as pertences pessoais em uma sacola de plástico, não é? Acho que era TNT, não sei, não me lembro agora, e aí colocavam suas coisas. E, na verdade, a gerente, o responsável, ela não explicou qual era o motivo e isso criou um atrito muito sério e as pessoas, digamos, comentavam de que parece que era um roubo, parece que a pessoa não tinha confiança. Então, esses detalhes, às vezes, é uma perda de confiança e isso, às vezes, afasta o funcionário de sua função e aí fica um atrito muito sério e aí, obviamente, o problema se transforma em um problema maior. Então, às vezes, uma opinião clara, objetiva, tem que ser muito bem colocada, principalmente nas empresas, para evitar um clima desagradável dentro da empresa. Estou colocando esse exemplo que me veio justamente no momento para relembrar a vocês como deve funcionar. Bom, nesta lâmina aqui, ó, por dizer assim, resumindo a ideia, não é? O clima organizacional é uma medida de percepção que os atores internos têm sobre o grau de satisfação. Isto é só para explicar. Ou seja, nós temos que ter, quando trabalhamos dentro de uma empresa, ou participamos dentro de um ambiente de trabalho, ou fazemos parte de uma organização, qualquer que seja, nós temos que ter essa percepção de que nós, estando dentro dela, né, nós temos que saber que estamos satisfeitos com o que está acontecendo com relação ao desempenho do trabalho através da organização, como ela funciona, qual é a finalidade que ela tem. Então, nós temos que ter essa percepção. Nós sabemos também que muitas vezes é difícil, porque há setores que dentro de uma empresa não se comunica com o outro, há um ambiente às vezes de ruído com relação ao diretor, digamos, gerente ou chefe de serviço, às vezes ocorre, não é? Esses ambientes hostil, por falta de um diálogo mais aberto. Vocês sabem que todo mundo, todos os dias, o ideal seria todo mundo estar feliz todos os dias, mas às vezes a vida nossa, no dia a dia, não é bem assim, por diversas razões. Às vezes, no caso você que estuda, né, alguns trabalham, é mais difícil porque conjugar duas coisas, não é? Às vezes não se consegue porque o trabalho exige muito e os estudos também. E você quer dar atenção às duas coisas. O que muitas vezes ocorre? E isso aqui é um exemplo
exemplo muito clássico. Eu tenho que você trabalhar todos os dias e tem que estudar todos os dias. E os amigos do dia a dia, aqueles que são de onde eu moro, de onde eu estou, que joga aquela pelada, ou que faz parte de conversar, de tomar um chimarrão, sei lá, qual seja, muitas vezes você se fica afastando. E aí esse amigo liga, mas cara, tu não quer nada com nada, você não quer nada com nada. O que ocorre com isso é que isso aí nos leva justamente a ver se esse ambiente que a gente vive tenso, a ver se carrega, digamos, dentro da empresa. E isto é comum, isto é comum que ocorre dentro das empresas. Bom, não sei se está sendo claro, se alguém está conseguindo acompanhar o raciocínio, não é? De estas colocações e estas observações que a gente faz em termos de como o clima tem que ser agradável. E às vezes, eu estava voltando à questão do exemplo da brincadeira dos amigos do final de semana, aquilo, às vezes esse grau de tensão que a gente não conclui porque a gente fica tenso no trabalho, em todo o serviço, às vezes esse clima você traz dentro da empresa. Às vezes este momento que você poderia ser lúdico vai para dentro da empresa. E ao longo do período, do processo, isso vai criando atrito, porque as pessoas não estão em sua devida, digamos, em sua devida sentido das coisas, não é? Por dizer assim. E aí você se confronta ou se defronta, para ser mais claro, com atividades que são exigidas dentro do seu trabalho, através de atividade específica do trabalho, não é? E aí você, como está em um ambiente meio desagradável, aí você, na verdade, não cumpre toda a satisfação do seu trabalho. E indo mais longe disso, às vezes você tem uma prova não prevista, não estudou para a prova, você também vai, vai, vai sentir esse desconforto e vai interferir, sem dúvida, em um momento da execução do seu trabalho. E isso, queira ou não, vai interferir no clima do ambiente do trabalho, porque no momento que você está tenso, ou no momento que você está estressado, obviamente que isto vai levar a uma coisa muito mais desagradável em termos de resposta imediata a um ambiente agradável. Então, veja bem como é importante o bem-estar das pessoas, pensando de forma propositiva, não é? Nós sabemos que os trabalhos têm que ser bem executados, não deveria haver atrito, não deveria, todo mundo deveria estar em paz, deveria estar em alegria, por dizer assim, mas muitas vezes, na realidade, nós vemos que isso não funciona assim. Como dizia na empresa aquela de sapato, que era uma ateliê de sapato, eram 40 pessoas, e as pessoas se sentiam ofendidas porque tinham que colocar suas pertences em uma sacola de plástico, achando que, e algumas pensavam que era porque para não roubar um sapato, sei lá, ou porque havia uma certa, digamos, por parte dos responsáveis, havia uma certa desconfiança em relação às pessoas de levar alguma coisa em vantagem. Então, isto ocorre porque, às vezes, a empresa tem que ser muito clara e, às vezes, o diálogo tem que ser direto e indireto. E esse é um problema. Às vezes, o diálogo, a comunicação, às vezes, interfere num bom clima de trabalho. E isto vai refletir de forma real na qualidade de vida do trabalho. E isto dá insegurança. Isto gera um problema sério, né? Então, o que nós queremos com o ambiente de trabalho? Primeiro, um ambiente de satisfação, não é? Que a gente consiga desenvolver suas atividades e habilidades, não é? Através de um grau digamos, de conforto, de um ambiente. Esse é o melhor ambiente que eu já vi, alguns já comentam, mas muitas vezes isso não é real, não é possível, porque há atrito,
porque não há um diálogo adequado, porque as pessoas, ou às vezes eu estou brigado com meu colega que está ao meu lado, às vezes estou brigado por um lado, porque eu venho com um problema da minha família, ou porque eu briguei com o namorado, namorada, ou briguei com meu esposo, esposa, ou briguei com minha mãe, com meu pai, com meu tio, e assim por diante. Ou seja, quando há um atrito, justamente esse atrito, a gente não está, como a gente não está muito claro, a gente leva para dentro do serviço e às vezes ocorre que o clima fica tenso e isso vai interferir sim na qualidade de vida do trabalhador. Está sendo claro, pessoal? Né? Alguém quer interferir? Porque nessa lâmina agora, nós vamos ver cada etapa que vai dar. Oi, alguém falou? Tá tudo ok? Posso continuar? Professor, Sim, pode continuar. oi? Tá bom assim? Tá todo mundo entusiasmado, então? Olha só, então, o clima, o que é o clima organizacional? Aqui eu vou apontar porque acho importante isso aqui, ó. É também um indicador de necessidade de mudança na organização. Olha só, quando a gente fala de mudança, principalmente no que se refere a melhorar o desempenho da empresa em termos de resultado, muitas vezes, quando é propositivo, eu vou colocar um exemplo bem clássico para entender melhor. Vem o final do ano, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de ganhar dinheiro e nós precisamos comprar todos os presentes para todo mundo no Natal. Agora, na Páscoa também, poderíamos usar também. Todo mundo quer dar um presentinho a alguém e eu quero ter dinheirinho no meu bolso para poder entregar esse dinheiro e poder fazer minhas compras e a todo mundo dar um presente. Isso é um termo ideal que todo mundo quer e isso está pensado de uma forma. É... Agora, quando o ambiente está meio desagradável, quando o ambiente fica meio tenso, como a gente diz, não é? E não há como melhorar, este problema passa a ser um clima ruim da organização. Ou seja, os indicadores para mudanças urgentes são necessários para que a organização melhore. Alguns teóricos, alguns pensadores chamam de oxigenar todo o processo para melhorar o ambiente. O que significa isto? Hoje, com essa situação que estamos vivendo de uma pandemia, qual é o maior elemento que nós temos que ter presente no nosso cotidiano, do dia a dia? Abrir as portas, abrir a janela, abrir tudo para arejar o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, o ambiente de convívio social, que somos nós e a família. O que significa isto? Significa que quando você abre a janela, quando abre as portas, quando entra o ar fresco, vai melhorar o ambiente contaminado que está dentro. Isso significa que você vai ter um outro espírito de ouvir e de saber como as coisas vão mudar. Mas isso aqui não é fácil, porque depende de todos nós. Porque vamos pensar assim, em um ambiente fechado, em um ambiente que não tem ar. Se cada um, por exemplo, vai no seu quarto, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que alguns teóricos da área social dizem, se o ambiente no quadro, no teu quarto, por exemplo, usando o exemplo de vocês, para vocês entenderem melhor, no quarto de cada um de vocês, que é individual, que é, digamos, a terra sagrada, ninguém entra a não ser você. Pronto. Nem mãe, nem pai entra ali, porque é meu quarto sagrado, é minha trincheira, é meu forte e assim como já. Então, se alguém entrar e arrumar a casa de você, você acha que não é sua casa, não é seu quarto. Alguém mexeu nas coisas de você. Isto que ocorre quando o ambiente é agradável, começa a mudar. Ou seja, tem coisa que mudar e às vezes começamos por nós próprios. Nós temos que mudar muita coisa por dentro. Nosso pensamento às vezes tem que se arejar, não pode ficar sempre batendo na mesma tecla, porque isso não é bom para ninguém, para ninguém. Então, o clima da organização,
clima da família, o clima de onde eu moro, de onde eu trabalho, ele tem que ser arejado, ele tem que ter característica de mudança. E isso vai ajudar, sem dúvida vai ajudar, né? Vai melhorar. Eu acredito que muitos colegas que você se comunicam via redes sociais, muito colega hoje, ele vem estar achando loucura que um dia um sábado santo, não é? De Semana Santa, você está estudando. Aí os caras dizem, não, isso não é comigo, tá louco, isso aí não é bobagem, não precisa. Então, esses, essas pessoas precisam também de mudança, porque hoje o mundo está 24 horas conectado e todas as organizações funcionam iguais, entendeu? Então, esse clima é favorável sempre quando está arejado, quando a mudança vem para melhorar a própria organização. Isso também ocorre na vida pessoal, tá? Então, neste outro elemento que está aqui, o que estou colocando a você, a investigação permite que as causas dos problemas levantados comecem a ser delineadas, além de desenvolver a percepção e a interatividade. O que significa isto? Que nós, ao momento que nós sabemos que o problema é do sector, que o problema é do atrito pessoal, é, os problemas que são derivados da falta de comunicação, a falta de diálogo mais aberto, os problemas derivados de diversos motivos que vêm de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, todos os problemas, quando começam a ter um diálogo aberto, com respeito, quando as pessoas começam assim, não, eu vou mudar sim, eu acho que tem que mudar, mas não como crítica, mas sim como atividade de como melhorar em termos pessoais, em termos coletivos. As pessoas precisam se doar, né? Precisa haver um diálogo mais aberto, e isto, no momento que a gente tem essa percepção e essa interatividade, obviamente isto vai melhorar, sem dúvida, o ambiente de trabalho. Se num caso não ocorre isto, aí vamos chegar de novo ao grande problema maior dificuldade que as organizações têm. Estamos num quarto fechado, sinarejado, não estou dizendo que não é, cada um sabe como é, como gosta, não é? Se está arrumado, não está arrumado, se está empilhado, todas as coisas estão largadas, não é? Isso cada um é dono de seu espaço. Agora, quando o espaço é agradável para todos, se eu posso ir e entrar, isso é muito importante. Olha só, me faz lembrar de uma coisa. Antigamente já existia, faz algum tempo atrás, que em Porto Alegre houve muitos bares e muitos restaurantes que dizia o letreiro assim: se você quer conhecer nossa empresa, visite nossa cozinha. E o que está dizendo com isso? Que a limpeza, o agrado dos pratos ricos que as pessoas consumiam, digamos, gostoso que era a comida feita, a gente teria uma noção disso quando a gente conheceria, digamos, o ambiente onde eram feitos os pratos que eu ia consumir. No caso, eu ou as pessoas que estavam ali cotidianamente ou uma vez cada um mês ir a comer aquele lugar porque por prestígio, por nome, sei lá. Então, o que se criou? Se criou uma cultura de visitar os lugares para ver um ambiente agradável e limpo. Essa era a finalidade dos restaurantes. Acredito que ainda existe isso e muitos restaurantes abrem suas portas para conhecer os ambientes agradáveis que são. Por que era isso se mediu? Para saber evitar, não é, com este assunto que é a alimentação que ele consumia. Poderia fazer mal porque era mal feito, porque era em um ambiente sujo, porque não era muito adequado. Então, as pessoas teriam essa dificuldade de dizer, comi aquela batatinha naquele restaurante, me fez mal, estou há 3 dias com problema de estômago. Estou colocando um exemplo. Eu comi aquela carne que era dura, ou comi não sei o quê. Então, os restaurantes, para evitar, digamos, que as pessoas reclamassem muito da alimentação, eles começaram a criar essa cultura
de visitar nossa cozinha. Isto é, ou seja, criar um mecanismo para criar um ambiente agradável, um clima da organização agradável para que as pessoas saíssem satisfeitas em termos de consumo dos produtos em relação a isso. Então, essa é a ideia de como o clima deve ser bom para as empresas em termos de evitar o máximo dos problemas e sim amenizar todas as dificuldades para poder fazer um atendimento mais agradável, em um bom sentido da organização, como queira falar. Não sei se ficou claro ou alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, Professor, só professor? um complemento, aproveitando, fazendo um link sempre com o programa deles. Eles estão Uhum. sendo aqui preparados para ser gestores, não para trabalhar em operacional e tudo Ah, mais. sim, Tanto que esse sim. assunto, clima organizacional dentro de medicina e segurança, não é um conteúdo de quem vai trabalhar em nível operacional, e sim quem trabalha em nível de gestão. E vocês, quando forem gestores ou do seu próprio negócio, ou de negócio de terceiros, vocês serão cobrados para dar resultado. Ou vocês vão ser cobrados por vocês mesmos e seus sócios, ou serão cobrados por seus patrões, seus chefes, quem lhes contratou para ser gestor. E o que é muito comum, tá? Que eles não queiram saber o que vocês vão fazer para dar resultado. Eles querem resultado. O resultado é a base de número, né? E agora, para vocês terem os melhores resultados das suas equipes, que hoje as empresas de serviço, principalmente, é baseado em pessoas, para vocês darem resultado, para vocês poderem tirar o máximo de suas equipes, vocês terão que construir o melhor clima organizacional possível. Como vocês vão fazer para criar esse clima organizacional para a equipe de vocês trabalhar? E, obviamente, elas vão entregar maior resultado para vocês, que vai fazer com que vocês entreguem maior resultado para os contratou, é o grande desafio aqui do nosso conteúdo de hoje, né, professor? Sim. Não, é verdade. Na verdade, eu estou falando funcionário, na verdade, mas você faz um adendo importante. Na verdade, eu deveria ter falado desde o início que você é funcionário e pode ser o gestor deste processo. Ou seja, veja você por os dois lados. Como funcionário, ele tem que se adequar a este modelo que a empresa requer, tem que mostrar, não é, como ele o melhor desempenho possível para poder atender a demanda da empresa. Bom, isso por um lado. Por outro lado, nós entendemos que como gestor, nós temos que fazer cumprir aquilo que é exigido como trabalhador. Nós temos que ser a cabeça ou parte da organização importante, e isto é muito importante. A cabeça do gestor, só para acrescentar aquilo que o professor falava, a cabeça do gestor ele tem que estar muito bem delineada e alinhada com a proposta da empresa. Ele deve fazer o que a empresa requer para que esse funcionário, para que essas pessoas que trabalham, elas sejam, digamos, orientadas de forma adequada para um bom exercício do trabalho. E também o gestor, cabe a ele ser muito claro, transparente e objetivo dentro da comunicação de como entregar esta realidade aos trabalhadores. Então, ele tem que estar muito claro, ele não pode ser muito agitado, senão todo mundo fica doido, né? Ele tem que ser controlado, ele tem que saber que sua função é extremamente importante, ele não pode, por muito bravo que ele esteja, não pode descarregar no trabalhador. Esse é o papel do gestor, ele tem que ter critérios para poder. E você, como você está formando para ser gestor, tem o duplo sentido do trabalho. Além de ser um trabalhador, você também tem que cumprir funções estratégicas dentro da empresa que você faz parte como gestor. Então, estas duas questões são extremamente
importante para vocês. Observem vocês agora nessa lâmina aqui, ó, que aqui há várias pessoas com diferente característica dentro de uma empresa, não é? Então, aqui nós temos a questão da insatisfação, né, que é o maior problema das empresas hoje, quando o funcionário está insatisfeito. Insatisfeito por vários motivos, não é um só, não vamos entrar no mérito de cada um, mas são vários motivos que levam à insatisfação. Então, por exemplo, você como gestor deve se aproximar do funcionário insatisfeito, criem um canal de diálogo com respeito, né? Porque muitas vezes acha que não, é possível, é melhor demitir a pessoa porque não está cumprindo, não está sendo motivado, etc, etc. Então, criar um diálogo, criar as expectativas necessárias, evitar a tensão e nós gerar um quadro de satisfação. Ou seja, cada um desses funcionários que estão aqui, cada um tem uma função que cumpre dentro do seu trabalho. Tá? Então, é importante isso aqui, você ter esse equilíbrio, dessa campanha de clima que às vezes as empresas requerem para poder trabalhar bem dentro do contexto que você está desenvolvendo o seu trabalho, certo? Então, veja bem como é importante isso aqui quando a gente fala como gestor, não é? E aqui nós vamos ver nesta lâmina aqui, ó, aonde estão os maiores problemas do clima organizacional quando é ruim. E o que é possível identificar, e aí vem um pouco o que a Aline estava falando, a tensão, o estresse, e tudo isso que às vezes nas empresas ou no lado profissional, não é, como trabalham, às vezes a gente não consegue resolver. Então, hoje as empresas têm um problema muito sério, por causa de clima ruim, e isso vai gerar uma falta de qualidade de vida no trabalho, e isso vai gerar um problema sério. Qual? O turnover. O que é o turnover? Pessoas que estão saindo cotidianamente, não fica muito tempo na empresa e já estão saindo fora. Ou seja, a rotatividade da empresa. Tem empresa que tem muita rotatividade. Aí não é o ideal para trabalhar ali, porque quando tem muita rotatividade, algum problema existe na empresa que às vezes tem que ser resolvido de forma objetiva e tentar, digamos, é como assim, ó, vamos usar o sentido prático, é assim, ó, você tem uma torneira que está com defeito e você quer parar e trancar a torneira e você não consegue porque sempre está pingando. Então, o que acontece? O que ocorre com o turnover, que é a repetição de trabalho? A pessoa está saindo por diversos motivos, por desagrado, porque não se adequou, etc, etc, etc. Tem várias formas de como a gente colocar esse turnover, como ele funciona, né? Extremamente rotatividade. Então, algum exemplo nos permite que essa torneira, buscando a peça que é adequada àquele lugar, podamos fechar. Então, o que significa o turnover? Para evitar isto, você tem que melhorar seu clima no trabalho, evitar a questão ruim, a questão, os problemas que são derivados de como esse turnover ou esse, digamos, excesso de gente que entra e sai de um trabalho que não fica muito tempo no lugar. Então, o gestor, ele deve, no caso, vocês como gestores, você tem que saber que isto é importante na empresa, não pode haver tanto movimento dentro da uma empresa. Quando é positivo, tudo bem. Agora, quando é negativo, não é bom. Não é bom para ninguém. E aí o gestor fica frustrado porque não consegue conciliar esta forma de saída constante das pessoas que se vão afastando da empresa por diversas razões. Esse é um problema. O outro problema é quando o trabalhador ele está desagradado no seu trabalho, e aí o que ocorre? Ele está desestimulado, porque ninguém, digamos, dá conforto para ele, não é?
E ele, o que ele disse? Ah, não, hoje eu vou no médico e me deu 4 dias que às vezes está doente mesmo. E às vezes ele disse, ah, eu não vou no trabalho, eu vou assim que estou doente, não quero trabalhar. E às vezes é um problema sério, às vezes é um problema sério. E este problema pode ser evitado. Então, Prof- hoje, outro problema sério nas empresas é isso Professor, aqui, ó, o absenteísmo das empresas. Oi? professor, o que acontece? Como Hum. os nossos alunos vão ser gestores, acontece muito eles assumirem as empresas e chegar lá e pedir um dado. Ó, qual é o turnover? Gente, turnover é o grau de rotatividade, né? Quanta Aham. turnover é o percentual de pessoas que entram e que saem com relação ao número total de colaboradores que a empresa tem. Se ela tem um turnover de 50%, por exemplo, quer dizer que uma empresa de 100 colaboradores, naquele período analisado, 50 entraram e 50 saíram. Então, é isso que quer dizer o turnover, para quem não conhece. E o abstencionismo é justamente o percentual de pessoas que faltam, dado o número total de colaboradores que as pessoas têm, que a empresa tem. O que esses indicadores vão dizer, como o professor está dizendo? O clima organizacional, é claro, porque quanto maior o turnover, quer dizer que as pessoas estão procurando outros postos de trabalho, então elas ficam pouco tempo naquela empresa. Muito comum, gente, em empresas de call center. É. Tá? Muito comum, o turnover é muito alto. Hum. O absenteísmo também é muito alto em empresas de call center, onde as empresas colocam atestado médico, o nível de pessoas com estresse do trabalho é muito alto. Isso já mostra que a pessoa ela está com uma má qualidade de vida ali naquele trabalho. Professor, só complementando o que eu queria dizer, na verdade, era que é muito comum esse tipo de empresa com problema de clima organizacional não ter esses dados. Olha que interessante. É aquela É. regra. Não vou me incriminar. Para que eu vou ter um dado de turnover se eu sei que esse dado vai jogar contra mim, por exemplo? Para que eu vou ter um dado de absenteísmo se isso vai contra mim? Então, as empresas, muitas vezes, acabam não querendo criar esses dados, não gerando histórico, porque isso vai fazer com que ela tenha que fazer alguma coisa, né? É que nem a gente, muitas vezes, a gente não quer subir na balança, professor, porque se a gente Aham. subir na balança, nós vamos ter que nós vamos ter que tomar uma atitude daqui a pouco de fazer uma atividade física, de fazer uma dieta, por exemplo. Então, as empresas têm disso também, gente. E as empresas são pessoas, elas são pessoas jurídicas e elas têm emoções. Então, quando ela Sim. sabe que o clima não está legal, muitas vezes a empresa prefere não medir o clima. Só que, ao contrário, é nesse momento que ela tem que medir antes dela fechar as portas. Porque daqui a pouco os bons trabalhadores não vão querer trabalhar nela. E do que são as empresas, se não de bons profissionais? Então, a gente tem que medir, e aí entra a parte técnica, que são vocês, chegar lá, pedir o histórico, qual é o turnover, se não tiver, pegar com o contador, tentar construir um histórico de turnover, dado quantos colaboradores tem em determinados períodos, quantos que saíram, quantos que entraram, criar um histórico para tentar entender se o índice está melhorando ou se está piorando. E absenteísmo também, tentar ver se tem o histórico, se não, a partir da entrada de vocês, construir um histórico e se isso está melhorando ou se está piorando. Desculpa, Sim. professor, me prolongar Não, um não, pouco. não, mas é muito válido essa observação, porque a gente acaba muitas vezes não entendendo por que, às vezes, as empresas. Há um autor aí que eu gosto muito de ler e que já li, e se alguém se interessar, é um texto muito interessante do Phil Collins, que é sobre por que as empresas fracassam. Então, nesse livro, ele vai justamente trabalhar muitas vezes que o problema das grandes empresas é o problema, ou das empresas no geral, ele é um problema do clima da organização, que às vezes o ambiente hostil ou ruim, ele acaba justamente prejudicando e aumentando o turnover e o absenteísmo das empresas, que é um problema sério.
O outro problema que também a gente observa é o conflito interpessoais e interdepartamentais. E aí, meus amigos e minhas amigas, você como futuro gestor, vão ter que saber lidar com brigas, com intriga, com fofoca, com rixas, né? Principalmente de setores, de grupo. Oi. Porque aonde tem pessoas, vai ter problemas de relações, né? Claro, por vaidade, por timidez, por tudo que você imagina. Ah, porque você é diferente de mim, porque você é gordo, você está dizendo porque é magro, porque não sei o quê, entendeu? Essa coisa da competitividade entra também o fator humano, não é? Que não temos como nos afastar disso, não é? Quando a concorrência sempre isso aparece de uma maneira acentuada, não é? E isso é um problema sério, as empresas às vezes não sabem lidar com isso aí. Porque as empresas, e aí você como gestor vai começar a perceber isto claramente, as empresas precisam que todo mundo esteja alinhado para poder, digamos, atender toda a demanda que a empresa tem no mercado no qual ela opera, onde ela trabalha, onde ela funciona. Então, quando ela funciona, ela precisa que todos os funcionários estejam capacitados para poder fazer isto e dar um maior desempenho possível para poder entregar seu produto de melhor qualidade possível. Prof, Isto é bom em um ambiente agradável. Oi. interrompendo, o João perguntou se numa entrevista de emprego se seria importante e relevante perguntar sobre o turnover daquela empresa. Olha, eu acho que na entrevista do emprego você não deveria perguntar, porque senão as empresas têm cuidado. Na entrevista a gente tem que ser muito objetivo, não é? Muito objetivo, porque se você pergunta, olha, aqui tem muita rotatividade, aí a empresa pode sentir-se no dever de dizer, não, isso aqui que é tumultuário a realidade nossa, então É uma não discussão, entra nessa empresa. professor, mas assim, pensando no profissional, assim, vamos pensar assim, um profissional, é só uma reflexão, Uhum. um profissional assim qualificado, tá? Eu acho que é o seguinte, tá? Vamos falar sobre que a gente não quer, e aí entra uma questão importante. Às vezes o jovem ele quer desesperadamente qualquer trabalho, independente de qual trabalho for, de qual empresa for. Isso é meio preocupante. O que a gente tem que ter? A gente tem que se qualificar. Claro que a gente tem que sobreviver, mas a gente tem que se qualificar e temos que procurar empresas que estejam alinhadas com os nossos valores. Se vocês não têm valores profissionais ainda, então criem seus valores. É. Estudem, leem, assistem, participem. Olha a qualificação que vocês estão tendo, o nível de professores que vocês estão tendo. Vocês estão aprendendo bastante coisa. Criem seus valores profissionais e procurem empresas que valorizem, que estejam alinhados com seus valores. Onde é que as empresas, de certa forma, divulgam seus valores? Na página dela, das redes Isso. sociais, no próprio site. Diz lá os valores, a missão, a visão da empresa. E aí vocês vão procurar empresas que estejam alinhadas. A pergunta do João, eu ainda aí discordo um pouquinho aí o que o João pergunta, será que eu pergunto sobre o turnover? Se no valor do João, num dos valores do João, é procurar em empresas que tenha baixo turnover, ou seja, ele quer uma empresa que, de certa forma, valorize o profissional e que faça com que esse profissional faça de tudo para que esse profissional não saia da empresa por qualquer motivo, porque toda hora tem motivo para a gente sair de uma empresa, tanto por parte da empresa como por nossa parte. E a empresa luta e ela valoriza que a gente lute para ficar nessa empresa. E isso faz com que o turnover seja baixo. Então, tu chegar numa entrevista e daqui a pouco perguntar sobre o turnover, tu mostra primeiro conhecimento técnico, que pode surpreender o entrevistador, porque não é qualquer um que vai fazer um tipo de pergunta desse nível. E segundo, se a resposta te agradar, tu pode mostrar que tu está alinhado com aquela empresa. Ou daqui a pouco, se a resposta não te agradar, tu pode descartar aquela empresa
das tuas possibilidades, porque tu não tem que aceitar qualquer emprego, tu tem que escolher os teus empregos também. Daqui a pouco, se turnover é uma coisa importante para ti, tu tem que procurar uma empresa com baixo turnover. Se daqui a pouco não é uma coisa importante para ti, porque tu só está querendo pegar experiência, por exemplo, e tu daqui 2, 3 meses tu vai sair dessa empresa mesmo, então turnover não é uma coisa importante, então tu nem pergunta. Ou tu pergunta e, bom, se ela disser que o turnover é alto, não vai fazer a menor diferença para ti, porque tu vai sair daqui 2, 3 meses para cair fora também. Então, primeiro, acho que tu tem que ter teus valores, tem que saber. Todo profissional, mesmo início de carreira, ele está construindo seus valores, mas tem que partir de um princípio, um conjunto moral e ético, né? Moral e ético. O que é a moral dentro da profissão? É aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando, né? E a ética são as regras de convivência. Como é que eu iria conviver com os meus colegas? Será que eu passaria por cima de qualquer um deles para poder crescer na carreira? Ou não? Eu não faria determinadas coisas. Tu tem que construir isso, porque em algum momento tu vai te deparar com isso. E se tu nunca discutiu isso contigo mesmo, tu vai ter problema, conflitos, né? Então, e isso a gente vai estar discutindo ao longo do programa aí, professor. Desculpa, tá? Não, Só não, porque não, já eu é acho, eu acho, 10, já é 2h10, né? Nós temos que começar a não, não pensar faz em mal, mas liberar os alunos aí. eu acho assim, ó, que é válida a discussão, porque gera justamente uma opinião diferenciada em relação a esse tema, não é? Que é um tema complexo, porque voltamos a insistir que não vamos só discutir o turnover, mas também, no geral, o clima em termos da empresa, em termos organizacional, às vezes é ruim, e isso gera um conflito dentro do próprio sistema. Então, já quase fechando um pouco, não é? De aí vamos a como se deve avaliar o clima, qual parte do ciclo, e como é importante fazer um bom planejamento, como executar uma pesquisa dentro da própria empresa que seja transparente, não é? À luz do resultado, o que temos que mudar, o que é importante para a empresa e como elas vão poder ser executadas ao longo do tempo, não é? Então, se nós analisarmos tudo isto, como é importante para nossa qualidade de vida, para nossa, digamos, a segurança do trabalho, como o ambiente ruim pode gerar dificuldade para o bom exercício da nossa função, entende? Então, é importante esse tema dentro de nossa segurança do trabalho, sem dúvida, é extremamente importante, porque Isso. Deu. além de Não. Deu. só para concluir. Eu fico escutando só. Oi. O que tu aprendeu na aula de hoje? Convivência no trabalho. Importante. Pessoal, atenta bem essa aula depois. Oi. Não estou escutando. Alguém estava falando e aí parou. Aí eu interrompi ele, acho que a pessoa abriu o áudio sem querer. Tá, não, tudo bem, tudo bem. Então só para ir resumindo e concluindo, então, como é importante esse clima organizacional da empresa e do trabalho, principalmente, porque nosso exercício em termos de segurança, em termos de qualidade de vida, em termos de tecnologia do trabalho e todas as que nós temos discutido até agora, nós vamos ver que tudo isto vai ter um reflexo final. Um bom exercício do nosso trabalho como gestor, um bom exercício do trabalho como funcionário e um bom exercício como profissionais. E todos nós temos que estar em um ambiente agradável, em um ambiente que nós possamos crescer juntos, não é? Para melhorar nosso desempenho como funcionário, como profissionais e como próprio gestor. Então, esse tema que é uma pequena parte de uma discussão que nasceu da semana passada, ele justamente vai nos estar explicando por que é importante esse ambiente e clima de trabalho. Agora vou deixar para as considerações, se alguém quer se manifestar, né?
E aí vamos fechando, não é, professor? Se não sei se ficou alguma dúvida, dúvida sempre fica, não é? E aí já deixamos uma atividade lá, oferecida, não é, para vocês, não é? E não sei, agora deixamos um pouco para que todo mundo participe um pouquinho, se alguém desejar, não é? Então tá, gente, se alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, por favor. Enquanto isso, indo para a parte final aqui, acho que essa planilha de resumo sobre faça um bom planejamento, executar a pesquisa de forma sempre limpa, sem ser tendenciosa, né? Mostrando que realmente a gente quer apurar o clima da empresa, apurar os resultados e depois, muito importante, gente, uma pesquisa ter validade em segundo momento, para ela ser levada a séria depois, precisa ser apresentados os resultados. Porque se a gente não apresentar os resultados, quando a gente for fazer a pesquisa a segunda vez, a pessoa vai perguntar, tá, mas para que essa pesquisa? Da outra vez eu fiz e ninguém me disse nada, ninguém fez nada. Não me Então a dá o gente precisa retorno, mostrar não os é? resultados. Não me dá Professor, retorno. uma sugestão que eu tenho, acho que esse assunto é tão importante, a gente deveria seguir mais um pouco, aprofundar um pouquinho mais. Na próxima aula, de repente, vamos trazer, a gente desenvolve durante a semana, a gente pesquisa junto, uma pesquisa que alguma empresa fez, desde a parte de planejamento, como a empresa executou, mostrar que as perguntas que a empresa fez, como foi os resultados e como ela apresentou para os seus colaboradores. Vamos apresentar para os alunos para eles verem como é que é uma pesquisa na prática sendo aplicada. Ia ser legal, né? Isso é importante, né? A gente até ensinar como fazer, até porque muitas vezes o gestor se deve encontrar com essas situações, como eu resolvo o problema do meu departamento ou do meu, qual se Da chama, lugar empresa em onde eu si, né? trabalho. E aí Isso. o aluno E vai ter aí a gente, condição de entrar nas suas empresas ou fazer uma pesquisa própria, né? Fazer uma isso. pesquisa própria. Do próprio clima, como se faz, como se elabora, não é? Exatamente. Não, O isso me Ramiro, comprometo a fazer. Eu acho a que é gente legal. discute durante a semana junto, a gente pesquisa junto. O, Isso. o Ramiro Teles está perguntando sobre o absenteísmo, que ele não entendeu muito bem. O CTI é aquela pessoa que vai, digamos, ele vai trabalhar 2 dias, depois fica 3 dias em casa, depois volta de novo e assim vai. Ele é intermitente, ele não segue a rigor a semana completa de trabalho. Ele sempre tem algum lugar que ele... onde ele está? Não, ele está com licença. Ele não se sentiu bem, ele saiu, entendeu? Vou É dar um nesse exemplo, sentido. Ramiro, tá? Vou dar um exemplo para ti. Abstencionismo ele é um indicador de gestão. A gente usa isso para tomar decisões como gestor. Como por exemplo, ele é um percentual. Por exemplo, tá? Tem 30, o mês tem 30 dias. Vamos pegar o funcionário Ramiro. Ele faltou 7 dias de 30 dias. Bom, ele faltou um percentual. Esse é o grau de absenteísmo. Aí tu É, pega uma equipe, tá? Tem lá 10 pessoas, 15 pessoas. Então, qual é a média de falta ao trabalho que essas pessoas têm? Esse é um grau de abstencionismo. Quanto mais falta e maior o absenteísmo, mais as pessoas estão botando atestado, estão faltando, né? Não estão. Por que elas faltam? Porque muitas vezes elas não estão felizes, elas estão. Está é. sendo uma tortura para elas ir trabalhar. Exemplo, vou te dar um exemplo prático. Atividade construção civil na segunda-feira. É. É sempre um alto grau de absenteísmo, tá? Segunda-feira. Não sei, é uma explicação que a gente pode tentar buscar. Construção civil na segunda-feira. Porque como a construção civil paga por semana, sexta-feira é o dia do pagamento. Segunda-feira, cara, sempre tem muita falta. Muita falta. Tá? Então, A gente até usar uma forma, viu, professor, que a pessoa fica sobrecarregada domingo com tanto churrasco, não é? Que segunda faz mal e daí ele não consegue trabalhar, sim, entendeu? exato. A Tainá está perguntando, e quem não tem empresa irá poder fazer esse trabalho como?
calma, a gente não está dizendo que tem que fazer o trabalho, Tainá. A gente está só comentando que quando vocês forem gestores, vocês saberem fazer, aplicar uma pesquisa, é muito bom. Nós vamos pesquisar alguns cases mostrando como é que as empresas fazem essas pesquisas para vocês terem um modelo para vocês verem como é que é feito, entendeu? Claro, Vocês vão ter que claro, fazer. claro. É evidente que muitos não trabalham ainda, enfim, mas pesquisa de clima, a gente faz no próprio Google, só para o método que se faz. Vocês podem entrar até na planilha no Google Docs, ali no Gmail de vocês, cria um formuláriozinho com algumas perguntas e manda para o e-mail de algumas pessoas e vocês conseguem medir um clima de alguma coisa. Numa empresa, É, vocês mandariam para essas pessoas da empresa, né? o que a gente poderia fazer, acho uma coisa interessante, nós criar dentro da aula que vem um tipo de formulário de fazer uma pesquisa entre vocês e você colocar em seus amigos, ver se funciona também. Aí você vê se ele tem resultado e cada um vai dar um parecer de sua pesquisa. Isso dá para fazer. Exato. Até vamos elaborar a nossa proposta é a seguinte, vamos elaborar uma pesquisa aqui Uhum. juntos, vamos criar um link na hora aqui e vamos compartilhar o link no chat aqui, tá? Isso, e aí vamos ver o resultado no final. E aí o link no chat, cada um clica no link e responde e nós vamos ver tabulado na hora que o resultado. Né? E aí a gente vê como é que é. E são perguntas bem simples, né? Só para simular, para vocês verem como é que Só funciona. para simular e você veja como é importante fazer isso. Então tá, gente, mais alguma consideração aí? Foi no convite para a aula de hoje, foi uma atividade, foi tanto esse material que o professor trabalhou aqui hoje, que não tem na apostila, como foi também a atividade proposta para essa semana, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, tem o próprio WhatsApp do professor ali como o e-mail dele. Fiquem à vontade, não é, professor? Sim, exatamente. Também queria falar para vocês que eu li todos os trabalhos, os dois primeiros trabalhos, né, sobre a questão da tecnologia e a questão do acidente de trabalho. Me pareceram muito bom, respondi todos, acho que a maioria recebeu meu e-mail de resposta em relação aos trabalhos, né? E eu gostei muito e agora quero ver os trabalhos deste e do outro junto, fazendo um só, porque tem muito trabalho que ler. Eu leio todos os trabalhos e sempre dou feedback. Então, eu gostaria de agradecer a todos, não é? Neste dia 11, um sábado de aleluia, de Páscoa, não sei como é que é, eu queria deixar a todos desejar, não é? Apesar de não estar distante nesse minuto, mas o carinho maior, não é, professor? É De, verdade. de estar junto, não é? Então, desejar que essa Páscoa seja para todos muito boa, digamos, em termos de família, em termos de amigos, etc, etc. Então, eu deixei um vídeo separado para terminar com esse vídeo. Não sei, agradeço a todos, professor, agradeço também ao senhor, que não sempre nos está fornecendo tudo, não é? Na verdade, vou agradecer a Capacita, que ela nos possibilita fazer isto com o maior carinho possível, não é? Nós que agradecemos. Aham. Então tá, eu vou ver se consigo compartilhar com vocês o vídeo, certo? E aí espero que todo mundo goste do vídeo. Não sei se estou tendo.
Só tá sem áudio, professor. De repente aumenta o volume aí. Sim. Estão escutando? Tô te escutando, mas nada do vídeo. Ah? Do vídeo, nada. Não aparece o vídeo ainda? Não. O vídeo aparece, mas sem som. Eu acho que é problema no teu computador aí. A página sem resposta tá mostrando aí. Eu estou com problema aqui de meu retorno. De repente me manda o link e eu deixo para os alunos aqui, ó. Tá. Eu mando o link agora. Beleza, então. Gente, feliz Páscoa, boa Páscoa para todo mundo. Até semana que vem, nesse mesmo horário da 1h, nós vamos estar praticando um pouquinho mais sobre clima organizacional. Obrigado, gente. Obrigado, professor Chamorro, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, obrigado. Eu vou mandar o link para vocês olharem, tá? Certo, obrigado. Tá bom, obrigado.